Benção, né, irmãos? Como é bom estar na casa do Senhor. Eu antigamente ia para o mercado com a minha esposa fazer compra por obrigação. E ela falava, vamos no mercado. Eu falava, meu Deus. E um dia ela reclamou, você está aqui, mas você não quer estar aqui. Não, eu estou aqui. Não, você está, mas não está. Falei, como é que é isso? Me explica. Como é que é tá, mas não está? Você está, mas você não está. Eu não estou preocupado com pó royal, meu irmão, com farinha de trigo. Não estava preocupado com isso. Eu descobri que para ela era importante estar lá porque ela queria que eu lá estivesse. Então, decidi. Eu vou no mercado, então me empolgo. Eu fico olhando aqueles alvejantes. Feliz da vida. Para evitar problema. Deixa que a carne eu compro. Estou assim, irmão. Porque às vezes você está num lugar que você não está. Mas aqui você tem que estar. Por inteiro. Teu coração por inteiro. Porque Deus quer te transformar por inteiro em nome de Jesus. Amém? Amém? Está ligado aí, varão? Fica atento aí. Quer mais água? Cafezinho, massagem nas costas, não precisa? Massagem nas costas? Vou arrumar um massagista. Não, mas aí você não vai querer, né, varão? Um massagista daquele brabo, assim, de jogador de futebol que entorça. Estou de olho em você, hein, varão? Lucas capítulo 2. Vamos lá. Lucas capítulo 2. Vamos compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. A partir do versículo 25, por gentileza. A partir do versículo 25, na versão aqui, Almeida, Revista e Atualizada, que a gente vai usar. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse, justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e revelara-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, como o Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer-lhe com que a lei de Moisés ordenava, Simeão tomou-o nos seus braços, louvou a Deus dizendo, agora, Senhor, podes despedir-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o povo de Israel. Estava o pai do menino, pai e a mãe do menino, e admiradores que se diziam. Então, Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levante de muitos em Israel, e é alvo de algumas contradições. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos em seus corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada de dias, que vivera com seu marido casada por 7 anos, e era viúva e já estava com 84. Essa não deixava o templo, mas adorava dia e noite em orações e jejum. E quando naquela hora dava-se graça a Deus, falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Amém? Deixa eu explicar para você esse texto, para a gente compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã. Irmãos, a gente aprende de vez em quando que o Espírito Santo foi derramado em Pentecoste em Atos capítulo 2. Sempre é esse o ensinamento de que em Atos capítulo 2, o Espírito Santo caiu sobre toda a carne e foram todos cheios do Espírito lá no cenáculo, e assim começa a ação do Espírito Santo de uma forma global, vamos colocar assim, onde toda a carne o recebe. Entretanto, vamos encontrar em Lucas, o mesmo autor do livro de Atos, que o Espírito Santo já desenvolvia o seu ministério, antes mesmo do seu derramar. O Espírito Santo já movia pessoas. Você vai encontrar que Isabel tinha no seu ventre um bebê, que era o João Batista, e esse bebê foi gerado cheio do Espírito Santo. Maria recebe a palavra do anjo que declara, descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo. Vamos encontrar aqui um homem chamado Simeão, em que o texto vai dizer que ele era um homem piedoso, ele esperava a consolação de Israel, e ele era um homem cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo ainda revelou a ele, que é uma das ações do Espírito Santo, revelar as suas ações presentes e ações futuras às pessoas. Olha que coisa interessante. Este homem recebeu uma revelação do Espírito Santo que ele veria o Cristo.
Olha que coisa sensacional. Ele só vai morrer depois que ele ver o Cristo. Está no texto. E é impressionante olhar para esse homem simples, que ia ao templo de tempos em tempos para apresentar ofertas às pessoas e apresentar crianças ao Senhor. E esse homem está no templo, chega Maria, chega José, chegam pessoas que conhecem Maria e José, estão no templo, e quando esse homem pega o menino Jesus no colo, ele fala, pronto, posso morrer. Eu vi o Cristo. Ele teve testificação do Espírito de que aquele menino que estava no seu colo ali, com 8 dias de vida, era o Cristo, aquele que viria a ser o transformador de Israel, que traria contradição ao povo, mas traria piedade e consolação a Israel. Mas esse homem dá uma palavra, irmãos, imagina eu aqui, vendo uma criança ser apresentada, e eu pegar o microfone e falar, mãe, mas escuta uma coisa, vai ter uma espada para atravessar a alma dele, hein? Facebook amanhã, pastor desalmado apresenta criança na igreja, Batista Alameda. Conselho tutelar bate na minha casa. Como é que o senhor fala que uma espada vai atravessar a alma desse menino? Porque essa era a missão. Olha o que ele fala. Ele não fala mais assim, ó. Esse menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantar de muitos Israel. Pastor, profetiza a bênção para meu filho. Eu estou profetizando. O chamado dele é esse. A visão é essa. Ele foi levantado para isso. E esse Simeão agora tem uma palavra liberada. Ó, Senhor, agora que eu já vi, eu já posso morrer. Porque esse menino vai trazer para Israel manifestação de pensamentos bons a todo mundo. Essa é a vocação do Simeão. Esperar o dia para apresentar o Messias. Esperar a hora em que ele vai se manifestar para morrer. Imagino que cada menino que ele recebia no colo, ele pensava, será que esse é o Messias? Não, não é, passa para lá. Será que esse é o Messias? Não, não é, passa para lá. Será que esse é o Messias? Não é, não foi. Até que um dia, Simeão está de plantão, porque não eram todos os sacerdotes que apresentavam crianças, eram sacerdotes de uma linhagem específica, num turno específico, numa direção específica, e ele está no dia. Alguns vão falar que isso é sorte, só que você já aprendeu que nunca foi sorte, sempre foi? Ah, vocês estão ligados mesmo, né? Então fica atento nisso. Ele está lá, chega a dona Maria, irmã Maria e irmão José. O Zé, carpinteiro, vem chegando com uma criança, dentre tantas outras. E quando Simeão olha para aquela mulher, já sabe da história dela. Porque é narrado a história deles. Casaram quando? Como é que funcionou isso aí? São de que tribo? De que linhagem? De que cidade? De que família? Pegou o menino. Uau! Esse menino é o remidor. Pronto, posso morrer. O homem recebeu o Salvador no colo e decretou, pronto, agora minha missão está cumprida, ponto final. Mas não é sobre Simeão que eu quero falar hoje. Quero falar sobre a Ana. A Ana, meu irmão. Ana. Vou ler de novo o versículo 36 em diante, põe na tela, por favor. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos depois de se casar, e agora era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações. Chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino aos que esperava a redenção de Israel. O outro personagem do mesmo texto é a Ana, uma jovem senhora de 84 anos, que está no templo e ela não sai dele. Ela ora e jejua todo dia, serve no templo e está uma bênção a vida da Ana. E quando ela chega lá, ela percebe o movimento e descobre que aquele é o Messias, o Cristo. E ela agora fala, beleza, ele é o Cristo, pronto. Vou sair pregando para todo mundo que o Redentor nasceu e Israel vai ser transformado. Se tem um que está dizendo, eu vi o Messias e vou morrer, tem outro que fala assim, eu vi o Messias e vou pregar. Olha que coisa, né? Se tem um que fala assim, nossa, eu vi o Messias, já posso morrer. A outra fala, eu não, eu vi o Messias e eu vou pregar.
Só que temos uma coisa aqui, meu irmão, o Simeão desenvolve uma função sacerdotal, e a Ana desenvolve uma função profética. E daí a gente entra numa crise. Eu vou tentar, meu irmão, se eu atrapalhar você a entender, eu explico depois de novo. A minha vida inteira eu ouvi que Deus ficou calado 400 anos, desde o Zacarias, o último a profetizar, até João Batista, que foi o próximo a profetizar. E as Bíblias antigas tinham 4, hoje em dia a Bíblia está mais Nutella, né? Porque ela não tem aquelas páginas em branco. E a gente falava assim na escola bíblica dominical, por que tem 4 páginas em branco na Bíblia? Para simbolizar 400 anos de silêncio de Deus sobre Israel. Eu queria perguntar à sociedade bíblica brasileira se isso é verdade, porque tudo indica, mas será que isso é só por isso mesmo? Não é para compassar o número de páginas, sei lá, na gráfica? Eu não sei por quê. Mas tinham lá 4 páginas, e eu, quando era novinho convertido, em 1989, 89, irmão, quando eu me converti, eu aprendi na classe dos catecúmenos. Pastor Marivaldo foi da classe dos catecúmenos. Duvido que não. Não é só eu que sou velho, né? Eu não sou o único de 84 anos nessa igreja. Classe era chamada para os novos convertidos de classe de catecúmenos. Que aquelas 4 páginas simbolizavam 400 anos que Deus não falou com Israel por um profeta. Só que o Lucas, capítulo de número 2, está dizendo que tinha uma mulher que estava profetizando antes do João Batista nascer. Porque, meu irmão, é impressionante o quanto que a degradação moral, social, espiritual e religiosa veio sobre Israel nesse tempo. Foram 400 anos, irmão, de destruição sobre Israel, onde os profetas não se levantavam para profetizar, porque os fariseus tomaram conta de um processo religioso onde eles manipulavam a oferta, manipulavam pessoas, manipulavam o altar, e não havia quem profetizasse, mas a Bíblia diz que tinha uma mulher que estava profetizando. Olha que coisa interessante. Embora Deus não está falando a toda a nação através de um profeta reconhecido pelo povo como profeta, a voz profética não se calou. Agora, olha outra coisa que é legal. Num tempo de degradação moral da religiosidade sobre Israel, havia uma mulher que fazia o quê? Profetizava. Porque o texto não fala que era Ana a profetisa, mas fala que era a profetisa Ana. E aí é um entendimento hermenêutico, que é uma ciência que estuda a Bíblia e blá, 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 e e você vai para a faculdade de Fabapá que você vai entender isso. Hermenêutica é uma ciência que estuda o texto bíblico. E na hermenêutica, quando o ofício está antes do nome, é porque o reconhecimento do ofício era maior do que a pessoa. Se ela fosse Ana, mais conhecida como Ana do que como profetisa, seria Ana a profetisa. Mas como o ofício dela era tão poderoso, ela era a profetisa Ana. Que coisa esquisita. O profético nessa senhora era tão forte que as pessoas não iam falar com a Ana a profetisa, mas com a profetisa Ana. Entendeu isso, amém? Depois vocês pagam um boleto da mensalidade. Porque não está fácil, não. O povo aqui é bom, que o povo aqui aprende fácil, pastor Miguel. Se eu pedir uma monografia, eu pedir um TCC hoje, o povo já entrega semana que vem. Vamos continuar? Segundo problema que eu encontro nesse texto, é que o texto fala que Ana era filha de Fanuel. Não fala o nome do marido, porque ela já tinha sido casada e era viúva, porque na Bíblia, irmãos, mesmo depois de viúva, o nome do marido aparecia porque a mulher era a propriedade do marido. Desculpa aí, mas naquele tempo era assim, meu irmão, não é igual hoje em dia. Que a mulher bate no marido, que a mulher toma conta do dinheiro do marido, que a mulher dá ordem para o marido lavar a louça, limpa a casa. Hoje em dia é diferente. Naquele tempo a mulher era propriedade do marido. Vocês estão rindo, meu irmão? Hoje em dia está fácil, irmã. Está fácil. Viu, Roberto? Não é só você que apanha em casa, não. Tem mais gente aqui que eu vou falar hoje tudo hoje. Eu vou falar o nome dos maridos que apanham aqui. Ó, irmão, que o cara vai falar assim, ó, fulano apanha da esposa. Ah, ó, tem gente falando amém, tem gente que quer sangue. Sabe o que é interessante? Ó, então vamos lá, vou te dar um exemplo. Davi casou com a viúva de Nabal. Aí parece assim, Davi, Abigail, que fora esposa de Nabal. Já viu isso?
Ruth fica viúva, está lá Ruth, que for esposa de Elimeleque. Ó, você quer ver outra? Não, Noemi, desculpa. Quer ver outra? Betseba. Davi casou com ela, que fora esposa de Urias. Mesmo casando de novo, pós ser viúva, o reconhecimento do nome é de que ela pertenceu a outro no passado. A Ana casou. Ficou só 7 anos casada. Mas o texto fala que ela era filha de Fanuel. Não era filha, não fala o nome do marido. Fanuel. E deixa eu dar uma outra informação teológica para você hoje. A Bíblia no Antigo Testamento foi escrita toda ela em hebraico, partes em aramaico. Quando o povo estava na Babilônia, aprendeu-se uma nova língua e partes em aramaico. E no Novo Testamento, toda ela escrita em grego. A língua falada em Roma, naquele período, em Jerusalém, como língua, naquele momento, língua fundamental, língua principal, língua mais falada no povo, por conta da junção do Império Greco-Romano. Fanuel, em grego, é Fanuel, que é o nome do pai dela. Quando você translitera para o hebraico, o nome do pai dela passa a ser Peniel. O nome do pai dela em hebraico, Peniel. O nome do pai dela em grego, Fanuel. Vou te dar outro exemplo. Paulo, que era Saulo. Olha que interessante. Paulo é o nome dele para os gentios. Para judeu era Saulo. Não foi Deus que mudou o nome dele. O que mudou o nome dele foi onde ele foi pregar. Porque não se pronunciava o nome dele como Saulo, e sim como Paulo. Ele permitiu que a sua identidade fosse trocada para ser inserido no meio de um contexto para pregar o evangelho aos gentios, que não reconheceria como judeu e passou a lhe reconhecer como um deles, como um gentio. Eu aprendi assim na escola dominical. Deus me deu o nome de Paulo. Não, não foi Deus, foi a semântica. Foi a língua daquele tempo. Hoje vai ter que pagar a boleto da faculdade teológica, hein? Mandar vocês para lá. Vamos lá. O Fanuel, em grego, que é Peniel, em hebraico, era da tribo de Azer. Tribo de Azer essa que foi na divisão das 3 tribos, contrário ao rei de Israel. E é uma tribo que foi quase dizimada. Quase dizimada. Uma tribo que fora pouco significante na história dos hebreus. Tribo essa que ficava na mesma geografia, tribo essa, que ficava na mesma geografia da Galileia. Tribo essa, que viveu na mesma geografia de Nazaré. Você vai perceber que alguém fala assim, pode se levantar profeta em Nazaré? Aí, Ana. A tribo desprezada e reconhecida que quase foi dizimada e só ficou Benjamim e Judá no final. Tribo essa, que não tinha valor, que não tinha muito crédito, não tinha muita coisa, recebeu duas profecias ao longo da sua trajetória. Primeira profecia que a tribo de Azer recebe. Quando o seu Israel, antigo Jacó, vai dar uma bênção para Azer, diz que na mão dele serão carregados pães para alimentar a muitos. Amém? Então está lá, quando o seu Jacó, que é Israel, por nome mudado, vai abençoar os filhos, fala, ó, Azer, você vai levar pão, e o símbolo da tribo de Azer é um punhado de pão para você alimentar a muitos. E quando Moisés vai ungir líderes da tribo, Moisés pega o óleo, unge a cabeça de alguns, mas na tribo de Azer, Moisés unge os pés. Amém? Irmão, está tudo na Bíblia. É só ler que você vai achar tudo isso. Porque uma pessoa fala assim, pastor, onde é que você viu isso tudo? Aqui, ó, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Você vai achar, só ler que você vai achar. Pegou? Pegou a visão? Ó. Tudo isso é importante para falar de Ana, tá, meu irmão? Porque se eu chegar aqui e falar, Ana, não sei o que, tal, não vai dar certo. Tem que aprender direitinho para quando lá fora eu falo, não, mas não foi assim não, foi diferente. Então, a tribo de Azer, o Azer recebe pão para alimentar a muitos, amém? E nos pés
da tribo ungiu o pé. É a única vez na Bíblia que se unge pé, não se unge cabeça. É a única vez na Bíblia. E se você parar para pesquisar, você vai ficar assim louco. Por que ungiu o pé desse povo todo? Como todo texto converge para algo profético na Bíblia, que você pode entender hoje, e não ter entendido há 20 anos atrás, tendo lido, porque a Bíblia tem essa facilidade, e é sensacional. Se você ler hoje o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e ler daqui a 10 dias, você vai entender de uma forma diferente. Por isso que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, é penetrante como espada de 2 gumes, vai na divisão de juntas e medula, alma e espírito, e é apta a discernir os intentos do coração. Isso é a palavra do Senhor. A gente vai olhar para uma mulher agora que ela é profetiza. E você vai encontrar poucas mulheres profetisas na Bíblia. E ela é uma mulher reconhecida, porque ela está com 84 anos no templo diariamente jejuando, orando e adorando. Então, se você fosse ao templo de Jerusalém, de manhã, estava lá Ana orando, jejuando e adorando. Se você fosse à tarde, estava lá Ana orando, jejuando e adorando. Se você fosse à noite, estava lá Ana jejuando, orando e adorando. Se você fosse de madrugada, estava lá Ana orando, jejuando e adorando. Até que um determinado dia, as orações foram ouvidas de uma forma diferente, em que ela olhou no colo do Simeão e viu o Messias, e agora ela sai do templo para fazer, sabe o quê? Proclamar que Jesus nasceu, Israel, Jerusalém, vai ser transformado por esse moço. Amém? Agora, quem comissionou essa mulher para pregar? Qual foi a convenção que mandou essa mulher sair para pregar? Porque profeta não ficava no templo, meu irmão, ficava o sacerdote. As pessoas iam até o profeta, e o profeta ia até as pessoas. O profeta não ficava no templo, mas ela ficava. Movida pelo Espírito Santo, essa mulher estava ali, diariamente, viúva, clamando pela redenção de Israel. E um belo dia, ela viu o Redentor, que era um bebezinho recém-nascido. E ela já sai declarando profeticamente: o Redentor de Israel já está entre nós, hein? O Redentor de Israel já está entre nós. Acabou o sofrimento em Israel. Jerusalém vai ser transformada, porque eu vi o Redentor de Israel que está sobre nós. Na geração de Ana foi declarado 2 coisas: alimento às nações, a entrega do pão. E o que alimenta as nações, meu irmão, não é o pão que você entrega no dia a dia para o faminto. É o pão vivo que desceu do céu. Ana é a primeira pregadora que prega em nome de Jesus. Profetiza, mulher, viúva, idosa, morava no templo e sai pela rua dizendo: Israel já encontrou o Redentor. Segunda coisa que acontece profeticamente com Azé: ungiu-se os pés. E o salmista dá uma dica para a gente: quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Você acha que isso é coincidência, meu irmão? Você quer ver uma outra coisa? Nós preparamos os nossos pés na armadura do Espírito para a proclamação do Evangelho da paz. Sabe por que isso? Porque nós não podemos ficar parados. Pés apontam para frente, os pés apontam para o movimento, os pés apontam para avançar. Meu irmão, quando os pés de Azer foram ungidos, talvez ninguém entendesse por quê, mas porque o Evangelho começa a avançar com uma mulher da tribo de Azer, com 84 anos, que está velhinha, que está no templo, que é viúva, que é consagrada, que é mulher de Deus, só que agora ela vai avançar por todo Jerusalém dizendo: eu sei que o Redentor já está entre nós. Só que Ana contraria o que a religião diz. O que a religião diz? Não tem profeta. Gamaliel fala: não tem profeta. Os fariseus falam: não tem profeta. Só que Deus não está calado. Estão dizendo que não tem profeta, mas Deus continua falando. Dizem que o profeta está calado,
Só que Deus nunca se calou. Deus não precisa de que ninguém fale. Ele vai continuar falando. Vai continuar falando. Embora ninguém esteja querendo falar. Olha, que coisa interessante. Vamos falar agora dos fariseus. Há uma desconstrução da religiosidade para o povo. E todo mundo vai falar assim, não, mas a religião do povo está perdida, o povo está perdido, o povo está destruído, não há mais nada sobre Israel de bom no que diz respeito à religião. Vou te dar um exemplo. Irmãos, a Bíblia diz que a oferta era mais ou menos assim. O camarada pegava do melhor do seu animal, do seu gado, o melhor do gado, trazia para apresentar ao Senhor. Como é que funcionava? O animal dava cria, então vamos supor que a minha oferta fosse dada em março, em abril. Então, em maio daquele ano, nasceu lá o bezerro. Eu pegava dos animais que eu tenho melhor, eu separava aquele bezerro, levava para um curral separado, dava melhor comida, melhor água, melhor tratamento para ele, até o abril do outro ano. E quando eu chegasse em abril do outro ano, eu pegava aquele animal que eu cuidei, que eu relacionei, que todo dia eu ia lá cuidar daquele bichinho, levava ele para o sacerdote, dava a oferta da melhor. Então essa oferta é minha, da minha mulher e dos meus filhos. Ou seja, eu, a patroa e as crianças estamos dando essa oferta. Ok? Se eu tivesse neto, eu, a patroa, a criança e os netos. Bisneto, todo mundo. Era uma linhagem para a família só. Está aqui a oferta. Botava a sua oferta no canto e sacrificava quando precisava sacrificar aquele animal e está tudo certo. Sacrificava o animal, distribuía-se a carne entre os levitas, queimava-se a melhor gordura para o sacerdote. O incenso subia ao Senhor, o Senhor recebia aquela oferta, o povo estava perdoado. Então, todo ano eu tinha que fazer esse ritual. Ia ao templo, levar a oferta, está aqui o melhor animal. Mas eu não tenho animais assim, eu compraria um animal, cuidaria dele e levaria ao Senhor. O que os sacerdotes faziam? Que a Bíblia chama de cambistas do templo. Eles pegavam aquele animal que o seu João trouxe, o irmão João cuidou do animal 12 meses e entregou lá. O seu irmão João vai na paz, shalom, irmão João, vai na paz, hein? Ó, Deus abençoe, até ano que vem, hein? Irmão João saiu, foi embora? Foi. Pegavam aquele animal, levavam para a porta do templo e vendiam para quem não cuidou do animal. Aí eu chegava lá assim, eu quero ofertar. Eu não tenho animal, compra isso aqui. Aí eu comprava o animal, que o irmão João cuidou por 12 meses, e alguém pegava o animal, obrigado, comprou o animal, hein? Eu não tive relacionamento, eu não cuidei, eu não separei, não sei se é o melhor, nada. Pegava aquele animal, dava na mão do sacerdote, ô, seu sacerdote, tudo bem, shalom, paz do Senhor, trouxe aqui um animal para sacrificar, ô, meu irmão, tudo bem, seu José, Deus te abençoe. Seu José foi embora, seu José está lá na rua, seu José, shalom, e Deus abençoe. Pegava o animal, colocava de novo na porta do templo, vinha o seu Joaquim. Opa, eu estou sem animal para sacrificar. Temos aqui esse lindo boi, se você não quer comprar, ele comprava o boi, pegava o boi. Seu sacerdote, está aqui o animal, muito obrigado, Deus abençoe. Vai para casa, vamos sacrificar. Seu Joaquim foi embora, shalom, seu Joaquim, Deus abençoe. Botava o animal de novo na porta do templo, seu Manuel chegava para comprar o animal, levava para o sacerdote pegava o animal, seu Joaquim, e assim era. Só quem deu a oferta foi o primeiro. Só quem deu a oferta foi o João. Os outros não relacionaram, porque a oferta tem que doer, irmão. A oferta tem que doer em nós. Já deu uma oferta que doeu em você? Ainda não. Então teu coração não foi ministrado a ofertar ainda, meu irmão. Porque oferta significa sacrifício. Você pensa, o teu melhor animal está lá no curral, os animais manquinhos estão tudo lá comendo lá. E fala assim, mas aquele é do Senhor. A oferta dói em nós. Oferta, Senhor. E não pode dar com tristeza, nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá oferta com alegria. Alegria. Quantas vezes a gente quer dar uma oferta para Deus assim, Senhor, se eu der essa oferta aqui, é melhor não dê. Quando dê tem que doer. Jesus, está doendo, é isso aí que é para dar para Deus. Os cambistas faziam isso. Os animais que tinham penas eram para sacrifício de pecados menores. Porque na lei, pecado tinha classificação. Na graça, Deus perdoou todo pecado de todo jeito. Fomos alcançados pela graça do Senhor, amém? Então, cada tipo de pecado tinha um tipo de sacrifício. Para cada tipo de doença tinha um tipo de sacrifício. Então, pegava-se a pomba, pegava-se a ave, colocava-se ela na mão do sacerdote, vou sacrificar a pessoa embora, colocava na gaiola, vendia na porta do templo. Essa era a degradação moral da oferta. Então Deus não perdoava o pecado porque não havia sacrifício da oferta. Olha que loucura, meu irmão. E Ana está no mesmo tempo profetizando. A Ana não está profetizando no outro tempo, está profetizando ali, no templo, ali.
Você quer ver como é que o negócio é complexo? Vou abrir mais um pouquinho. Os escribas. Quem eram os escribas? O escriba era uma máquina de Xerox. Sabe a máquina de Xerox? Que a gente vai lá e tira uma cópia? O escriba era o camarada que pegava o texto e transcrevia o texto todo à mão. Da Torá e dos profetas. Todo à mão. Fazia-se num papiro. Papiro, ora, era couro de animal, ora, era folha de palmeira trançada recozida. Pegava-se um pedaço de osso. Pegava-se uma talística de pedra ou madeira. E o cara ia lendo lá. E o menino crescia. E escrevia lá. E o menino crescia. E se fortalecia no espírito. E se fortalecia. O cara ia escrevendo. E escrevia capítulo a capítulo. Fazia-se o rolo e guardava. Qual era a regra para o escriba escrever o texto bíblico? Toda vez que o nome de Deus aparecer, para tudo. Olha só, meu irmão. Para tudo, nome de Deus. Apareceu Jeová, Yavé, Javé, ou como você quiser pronunciar. Yehud, o nome de Deus apareceu, você vai ter que parar tudo, purificar. Como é que purificava? Raspava-se todos os pelos do corpo, do pescoço para baixo, entrava-se numa banheira de água limpa, voltava lá, nu, vestido só com um manto de linho fino, e escrevia o nome de Deus, tirava aquele linho fino, colocava para lavar, colocava a roupa de volta e continuava escrevendo. E apareceu Deus de novo, vai lá, raspa, se tem outro pelo no corpo, entra na banheira de água limpa, mergulha nela, sai dela, coloca o avental de linho fino, vai lá e transcreve de novo Deus. Apareceu Deus 20 vezes no mesmo texto, meu Deus, 20 purificações. Só que um escriba teve uma ideia, o jeitinho israelense. Tem um jeitinho brasileiro? Lá também deve ter. Alguém falou assim, fácil. Quando chegar o nome de Deus, para não tomar o nome dele em vão, deixa em branco. No fim do dia, purifica uma vez só e transcreve várias vezes. A lei era essa, irmão? Não. Qual era a regra? Toda vez que aparece o nome de Deus, purifica, raspa, purifica, volta e escreve. Só isso. Mas aí tiveram uma ideia. Não, vamos mudar esse negócio aí, está muito difícil. Aparece Deus 25 vezes. A gente vai fazer assim então. Deixa em branco, deixa o espacinho, conta certinho. São 4 consoantes com 2 vogais. A gente deixa o espaço certinho ali, bonitinho, mede certinho. Quando voltar, escreve e dá tudo certo. Olha que loucura, irmãos. Nós queremos criar novas regras para aquilo que Deus já estabeleceu. A degradação da sociedade judaica daquele primeiro século vive isso. Vive assim. Vive assim. O culto era um culto religioso. Deus não movia nada naquele lugar, mas Deus continuava falando aos homens que eram cheios do Espírito dele. Falou ao Simeão, falava e usava a Ana. Não é porque você está num local de degradação que Deus vai parar de falar. Você vai ser plantado nos piores lugares. Se você carrega o pão e unção sobre os seus pés, você vai levar alimento e poder de Deus para onde você for. Porque a unção na Bíblia representa poder. Representa uma aliança de poder. Aquele que unge libera algo sobre aquele que recebe unção. Exemplo, Davi está escrevendo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas, olha a autoridade, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor de geração em geração. Vamos parar aqui no versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Tratado de paz. Como é que funcionava um tratado de paz no tempo de Davi, meu irmão? Vamos lá, está tudo aí, é só ler. Como é que ele fazia? Juntava uma mesa, chamava os inimigos, os reis mais importantes, falava assim, olha, estamos numa guerra, não queremos guerrear. Combinado? Senta, então, todo mundo, e o rei mais poderoso de todos os reis que estavam naquela mesa,
o mais poderoso de todos os reis que estavam naquela mesa, tomava partido por um dos lados. E como que ele tomava partido por um dos lados? Ele ia por detrás dessa pessoa, pegava um chifre com azeite, ungia a cabeça dessa pessoa com óleo, para que os outros vissem que o Senhor, que o rei mais poderoso estava com ele. E depois pegava um cálice com vinho, de bronze polido ou de ouro polido, e enchia-se o cálice até a tampa dele, até o ponto mais alto. E à medida que aquele cálice era cheio, o rei mais poderoso tomava mão do jarro, do recipiente com o vinho, e ia enchendo até transbordar e toda a mesa ser manchada pelo vinho. Faz meu cálice transbordar, para que todos saibam na mesa que o rei mais poderoso estava com aquele que recebeu a unção e o que o seu cálice transbordou. Se vier para lutar contra esse que está recebendo a unção, vai ter sangue derramado por todos os povos de vocês. Entendeu? Olha o que Davi está falando. Senhor, fica ligado porque essa palavra é para você agora, hein? Fica atento. Davi fala assim, Senhor, eu ando para levar a sombra da morte, não vou ter mal algum porque tu está comigo. Inclusive, Senhor, preparas uma mesa perante mim na presença dos adversários. E o Senhor, que é o mais poderoso, Davi não pede para que ninguém unja a sua cabeça, mas fala, Senhor, unge quem? O Senhor a minha cabeça. E à medida que ela for ungida, faz o meu cálice transbordar. Então, meu irmão, de vez em quando o diabo se levanta contra você na sua vida, chame a presença do Senhor à mesa, ele vai ungir a sua cabeça com óleo e o inferno vai ver o seu cálice transbordar. Não é um texto poético, é um texto de batalha espiritual, meu irmão. É guerra. Davi está dizendo o seguinte, e esse salmo possivelmente foi o primeiro que ele escreveu, quando estava numa batalha. E ele agora está dizendo o seguinte, está se levantando o inferno contra mim, entretanto, eu estou do lado daquele que unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Está na guerra, meu irmão. Senhor, estou aqui. Unge a minha cabeça com óleo aí, Senhor. E outra coisa, faz o cálice transbordar. Essa Ana, quando recebe unção, quer dizer, o Azazel, quando recebe unção nos pés, estão recebendo uma direção profética. É que o povo se perdeu. Azazel é um povo que se perde, que aceita bezerro de ouro, que aceita direção contrária, que se envolve com o paganismo. Mas lá na frente, tem uma mulher que está restaurando a história daquela tribo, que é uma tribo que dizimou, desapareceu na primeira colonização do reino do sul, do reino do norte. Acabou tudo, não sobrou nada. Só que essa mulher, vamos colocar aí, uns 800 anos depois, está dizendo assim, aquilo que Deus ungiu lá atrás, está valendo aqui na frente. A palavra que Deus liberou sobre a sua vida lá no passado, serve para hoje e serve para sempre. A palavra que Deus liberou sobre a tua casa, sobre os seus projetos, sobre a sua empresa, sobre a sua família, há 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, se Deus falou, vai se cumprir, porque Deus não é homem que minta, ou mesmo filho de homem para que se arrependa. Olha que impressionante. Apareceu, por que foi falar dessa mulher, meu irmão? Não precisava, está só ocupando espaço. Não. Temos que provar que a unção que foi liberada lá atrás vai ser elevada às nações por uma mulher. Por que mulher? Porque ela era filha de Peniel, meu irmão. O pai dela foi reconhecido como alguém que andava com Deus. Peniel. Quando Jacó luta com o anjo, Jacó segurou o anjo. Não toca não, senão vai dar problema. A gente vai ficar aqui até amanhã. Fica quieto aí. Se der o tom, a gente não sai daqui hoje. Hoje o negócio está quente aqui, meu irmão. Hoje o negócio está bom demais aqui. Eu ficava aqui até amanhã de manhã cantando, louvando. Quem quiser ficar, fica comigo aqui. Não sei se o Eliezer consegue, mas ele aguenta. Ele tem garganta boa. Se não cantar, ele canta os filhos. E vai cantar alguém. Vamos lá, meu irmão. Olha que coisa engraçada. Jacó, quando luta, agora esse lugar vai se chamar Peniel. Por quê? Porque eu lutei com Deus e prevaleci. Eu vi Deus face a face. Aqui. Era um val de Jaboque, um lugar como outro qualquer.
mas Deus desceu ali. E onde Deus desce, no meio da batalha, Ele transforma. O lugar que Deus visita no meio da guerra, Ele transforma. O lugar que Deus visita no meio da adversidade, Ele transforma. O lugar que Deus está movendo, apesar de parecer destruição, Ele transforma. Um dia Deus pega um profeta, coloca no meio de um vale de ossos que estavam sequíssimos, e ali vira o exército. Ou seja, até mesmo no meio da morte, Deus transforma. Eu estou dizendo para você uma coisa aqui, meu irmão, se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus projetos, não fique preocupado com o caos. Deus transforma. Deus é especialista em pegar o que está destruído e reconstruir. Ele é poderoso em pegar um vaso que está quebrado e transformá-lo num vaso novo, porque Ele é o olheiro que manipula, move, coloca a mão no vaso e vai fazendo dele algo novo. Agora olha, Aninha, vou chamá-la assim, né? Irmã Ana, estava lá. Quem dava valor para essa velhinha doida? Essa velha doida que só fica na igreja, orando, de manhã, de tarde, de noite. Fica aqui, andando para lá e para cá. Aqueles fariseus, doutores da lei, passavam o dia inteiro vendo aquela mulher, andando para lá e para cá, orando, jejuando, adorando, jejuando, adorando o dia inteiro. Quem é essa maluca que não sai do templo aqui? É beata. Para que essa religião toda? Para que isso tudo? Mas mal sabem eles que há algo de Deus que vai ser liberado da boca dela sobre Israel. Não se preocupe, meu irmão, se as pessoas fizerem chacota da sua fé, criticarem a sua busca, reclamarem do seu comprometimento, inventarem história porque você está buscando demais a Deus. Ninguém morre, meu irmão, por buscar muito a Deus. Vovó diz que canja de galinha, suco de laranja não mata ninguém. Fique tranquilo, irmão, aprenda uma coisa. Quanto mais comprometimento e busca você tiver com o Senhor, na hora que o Senhor te impulsionar, mais longe você vai em nome de Jesus. Jejum, oração, jejuns, porque não é um jejum só. E aí tem vários tipos de jejum na Bíblia. Vamos falar sobre isso outro dia, outra hora, você me lembra aí. Pastor, dos jejuns, eu vou lembrar outro dia. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, em jejuns e orações. E olha o que o texto fala. E chegando naquela hora, a hora vai chegar. A hora vai chegar. A hora vai chegar. Pastor, eu estou jejuando tanto e não está acontecendo. A hora vai chegar, meu irmão. Eu estou orando pelo meu marido há tantos anos. A hora vai chegar. O maior avalista do Reino Unido, um dos maiores, Smith Glenwar, eu acho que significa assim o nome dele, é desse aí. O cara era um ateu, tinha uma mulher crente, piedosa, mulher de oração. E esse homem se incomodava que a mulher vivia na igreja. Ele era encanador, como esfriava tudo, congelava tudo. Ele trabalhava com água aquecida, encanamento de metal, e era um emprego muito requisitado no inverno. Se trabalhava muito no inverno, no verão trabalhava pouco. E esse homem impiedoso, odiava a fé, odiava crente, e a mulher todo dia para a igreja, amor, deixa eu ir para o culto, estou indo para o culto. E aquele cara estava em crise com aquela mulher que ia para a igreja todo dia, está aí, só procurar na história, que aguentava mais. Um dia ela chegou e ele fechou a porta, falou, você ficou na igreja, dorme aí fora, menos 15 graus, e essa mulher dorme do lado de fora com a neve. De manhã ele acorda e olha a mulher lá ajoelhada, menos 30 graus à noite, um frio insuportável, no pior do inverno. Ele abre a porta, a mulher se limpa, espreguiça, fala, bom dia, meu amor, bom dia. Não vai trabalhar não, deixa eu preparar seu café da manhã. E esse cara sai limpando a neve, quando ele bota o pé do lado de fora da casa, ele pensa, era para ela estar me odiando. Que mulher doida. Porque crente é doido, irmão. O crente faz coisa que ninguém é capaz de fazer. E ele volta para tomar café da manhã. E ela vai fazer os ovos como você gosta, meu querido amor, benzinho. Te amo, bilu, bilu. E faz lá o ovo mexidinho dele. Bota lá, se fosse americano, botava bacon, batata cozida, salsicha, feijão, arroz. Se fosse valsemi, colocava mocotó, feijoada. Mas estou de olho em você, varão. Estou de olho em você. Mas não, comeu. E ele sai de casa. E ele sai de casa. E quando ele chega na porta, o Espírito Santo visita ele. Pá! Medíocre. Infeliz. Você está desprezando a única pessoa que te ama nesse lugar. E ele abre a porta. Agarra a esposa e fala, amor, ora por mim. Misericórdia, Deus falou comigo.
Ela, sério, querido, eu estava orando por isso há 20 anos. Quem é Smith Wigglesworth? Considerado no meio pentecostal o apóstolo da fé. Esse homem, meu irmão, reconhecido pela medicina, ressuscitou 21 mortos. Reconhecido. Mas ele reivindica 24. Ele fala, vocês estão mentindo, eu ressuscitei 24 em nome de Jesus. Se fosse um já estava bom, né, meu irmão? Esse homem vai pregar na Califórnia, numa campanha de cura e milagre, e Deus está curando todo mundo sendo curado, e leva uma senhorinha de cadeira de rodas, que não era tão idosa, e essa senhora chega na cadeira, ele pega na mão e fala, a senhora vai ser curada pela fé, levante e anda, levanta, e a mulher não quer levantar, levanta, a mulher levanta e anda, não anda, levanta e anda, ele puxa a mulher e sai arrastando a mulher pelo altar, mulher sem fé, morra na cadeira de rodas, e vai embora. A mulher levanta, sai correndo e dá um chute nas costas dele, imagina que culto, irmão. Você é um mentiroso, profeta falso, hipócrita, eu vou te meter um soco. Estou curada. Deus vai pegar o pior da sua família e vai transformar no melhor da proclamação do Evangelho. Aquele que vai levar pão com os pés ungidos para dizer, a restauração chegou sobre Jerusalém, a restauração chegou sobre a sua família. Você pensa, meu irmão, que coisa. Imagina a mulher que era cadeirante chutando o pregador. Que chute ungido. Que coisa, irmãos. A Ana está lá orando dia e noite, noite e dia, orando, buscando. E chamam de beato, não tem problema não. Chamam de puxa-saco do pastor, fica tranquilo. Chamam de chato, inconveniente, metido a santarrão. Não tem problema, mas a revelação virá a você. E você vai chegar no dia em que você vai, porque a hora vai chegar. E você vai declarar que o restaurador chegou em nome de Jesus. Quem Ana representa? Ana representa aqueles que ninguém vai dar valor. Ana representa aqueles que ninguém vai convidar para grandes projetos. Ana representa aquele que nós nem sabemos quem é, mas sabemos que está pagando um preço. Ah, pastor, a minha oferta é tão pequenininha. Tem gente aí que dá ofertas tão grandes, eu dou tão pequena. Irmãos, Deus nunca se preocupou com o valor da oferta. Porque a Bíblia ensina que cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Se algo proposto no seu coração, é a maior oferta. É a maior oferta. É a maior oferta. Eu tenho um amigo que é pastor, e um grande pastor. Hoje ele pastoreia fora do Brasil. E ele conta uma história. A mãe dele perde o marido. Chega no culto. O marido morreu. 4 bezerros para criar, 4 filhos homens. Imagina, irmão, quanto cigarro de leite numa casa tem 4 filhos homens. E crente é filho escadinha, né? 9, 8, 7, 6, assim. Tudo assim. Só que no caso lá era 5, 4, 3 e 0, que era ele. Recém-nascido. E ela fala assim, Senhor, queria dar uma oferta. Eu não tenho nada para dar para o Senhor. Pegou o bebê e colocou em cima do gasofilácio, que era uma cestinha de oferta. Falou, Senhor, vou dar meu filho para o Senhor. Está aí. É teu. E virou as costas, sentou no banco. O menino começou a chorar. Essa mulher está doida. Vai dar filho para a igreja. Mais uma perturbação na cabeça do pastor agora. Quando acabou o culto, ela pegou e levou para casa. E assim foi. Os 3 irmãos, excelentes empresários, venceram, cresceram. Ele pastor. Foi pregar. Pregava por aí. Hoje pastoreia em Paris, na França. E o que me chama a atenção é que os outros 3 poderiam ser chamados por Deus, mas a mãe escolheu a oferta que ela ia dar. Uma oferta que você apresenta a Deus, ela nunca volta vazia. Ela clama no altar. Agora cuidado, meu irmão, com o que você está ofertando para Deus. Porque quando você consagra para Deus, não é mais seu. 2 coisas que a gente tem que aprender: dedicar e consagrar. Eu dedico a Deus algo, é meu, está dedicado, meu carro está dedicado a Deus. É meu, dediquei para Deus. Consagrei, é de Deus, separado. Pastor, eu vou consagrar meu filho. Na lei de Israel, ainda bem que estamos na graça. Na lei era assim: consagrou para Deus, mandava para o sacerdote cuidar. É do sacerdote.
Imagina, pastor Calixto, 50 anos de ministério, quanta criança consagrada, ia ter não uma creche, ia ter uma escola. Pastor Sebastião, 40 anos de pastor, quantidade de criança que ele consagrou e o pai não deixou para ele cuidar. Imagina, o que você consagrou é de Deus, pertence a Deus. Pastor, eu consagrei meu casamento para Deus, mas eu quero separar. Você não pode não, meu irmão. Você não consagrou para Deus? Pastor, eu consagrei minha empresa para Deus, só que eu não quero contribuir do que a minha empresa arrecada. Vai quebrar, tá? Porque ela é de Deus. Pastor, eu consagrei meu carro para Deus. Você tem que andar de bicicleta, porque o carro é de Deus. Eu consagrei minha vida para Deus. Deus vai te pegar, meu irmão. Você vai virar missionário da igreja de algum canto da terra aí. Porque o que você consagrou para Deus pertence a Ele. Entendeu como é que funciona? O que você consagrou para Deus é de Deus. Olha que coisa linda. Ana está no templo. Vê Jesus na mão do varão, sacerdote, Simeão. E ela sai correndo para pregar. Se levantou o Redentor de Jerusalém. Deus vai transformar esse lugar. Sabe o que isso reporta a gente como igreja? Deus está nos dando uma missão. Carregamos o pão, ungimos os pés para declarar que Curitiba vai ser transformado pelo pão vivo que desceu do céu através da nossa vida, que recebemos a unção de proclamar boas novas aos quebrantados. O que tem de gente desesperada, irmão, prisioneiro em algo, a igreja foi levantada para gerar libertação. Essa irmã estava no templo orando, consagrando e jejuando. E agora ele está pelas ruas dizendo, estão sabendo não, o Cristo já está entre nós. O Messias já nasceu, está aí. Quem é? Procura saber, vai para ele. E essa mulher é a primeira que prega, a missionária comissionada pelo Espírito. Para que isso aconteça, precisamos seguir os passos. Estava no templo, não deixava o templo, orava dia e noite, jejum e oração. Chegou na hora, deu graças a Deus sobre o menino e declarou esperança a todos e redenção a Israel. Erga sua mão bem alto e declare, eu declaro que eu sou proclamador de esperança nessa geografia para sempre, porque eu carrego dentro de mim o pão vivo que desceu do céu. Quem come desse pão jamais tem fome. Meus pés estão preparados para proclamar o evangelho da paz. Diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga, sou eu, Senhor, a resposta para uma geração que estava perdida, mas será achada em nome de Jesus. Se coloque de pé, aplauda o Senhor bem forte, meu irmão. Vamos cantar um louvor para o Senhor. Vamos cantar um louvor para o Senhor. Vamos lá. É lindo, irmãos, olhar para o Evangelho e perceber que Deus levanta os simples. Deus não usou os doutores, porque os doutores estavam preocupados com a lei. Deus não usou os fariseus, porque estavam vigiando as ofertas dos outros. Mas Deus olhou uma mulher, viúva, 84 anos. 84 anos, para alguns tem artrose, reumatismo, bico de papagaio, osteoporose. Mas quando ela viu o Messias, falou, o quê? Eu vou pregar um pouquinho que sobrou ainda. Sabe o que alimenta a nossa fé, meu irmão? É dia e noite no templo, jejuando, orando e adorando. No tempo ruim, vai cantar louvor, vai orar. De vez em quando passa aqui para orar. Temos aqui uma sala de oração, todo domingo antes do culto, você pode passar lá. Ela está aberta o dia todo aí, entra lá para orar, joelha lá, não tem problema não, paga nem pedágio, é de graça. E joelha lá e fala, Senhor, eu estou aqui. Separe tempo para as coisas de Deus, porque vai chegar um tempo em que o pão que está nas suas mãos vai ser requerido, para você alimentar uma multidão que está com fome, para alimentar uma sociedade que está com sede. E irmão, o que é lindo em Ana, é que ela tem fome e sede de Deus. Ela podia orar uma vez por semana, mas todo dia ela quer. É o que a gente cantou aqui, a gente quer todo dia, porque quem bebeu da fonte nunca fica saciado. Quem recebeu do Espírito Santo quer mais.
um amigo falava assim: rapaz, eu estou viciado em Deus. Eu falei: que isso, cara? Eu não consigo ficar sem Deus. Eu vou orar, eu vou jejuar. Eu sempre que ia para o monte orar, encontrava esse cara lá no monte, jejuando, clamando, buscando o Senhor. Ele tem fome e sede. Irmão, você vai sair daqui nessa noite, meu irmão, pegando fogo, com fome e sede. E quando você voltar aqui, no próximo encontro que tivermos, você vai entrar aqui para dedicar 2 horas para o Senhor com fome e sede. Fome e sede. Diga: dá-me de beber, Senhor. Erga suas mãos e diga: dá-me de beber, Senhor, pois tenho sede. Diga: eu não quero buscar em outras fontes, Senhor. Diga para o Senhor isso. A fonte de vida passa por esse lugar nessa manhã. A fonte de vida jorra nesse altar nessa manhã. Há um rio de Deus que transita por esse lugar, meu irmão. Se você tem algo para apresentar ao Senhor nesse dia de hoje, você pode vir até o altar do Senhor aqui, se apresentar a Ele, beber do rio, mergulhar na fonte. Você não pode voltar para casa igual. Você não pode voltar para casa igual. Nós te bendizemos, Senhor, porque só não bebe da fonte quem não vai nela, só não mergulha no rio quem não vai nele. E nessa manhã, Senhor, sairemos daqui levando pão aos famintos, a Tua palavra, com os pés ungidos para declarar que pisaremos em ambientes que o inimigo tomava conta até ontem, mas a partir de hoje, ao chegarmos lá, ponto final às trevas, ponto final à dor, ponto final ao sofrimento, ponto final à escuridão, porque levamos a luz do mundo que é Jesus. Leva-nos em paz, Senhor. Nos dê uma noite, uma manhã especial, batismos à noite, um tempo especial, e tenhamos, Pai, a certeza de que viveremos, Pai, esses dias na fonte da vida que nos encontrou, que é Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, meu irmão. Vá para casa cantando que Ele é a fonte que nos encontrou. Isso. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz. Temos um livro ali à venda. Se você quiser passar, compre lá. Autógrafo. Você vai receber o autógrafo ainda hoje. Vá declarando: dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Diga ao Senhor: não precisarei, meu Deus.